Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra perfeita. Nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor possa usar a pregação da Tua palavra para dar segurança do amor que o Senhor tem pelo Teu povo através do Teu Filho. O Senhor traz descanso nesse amor. A gente quer pedir também, Senhor, para aqueles que estão inseguros se realmente têm a vida eterna ou não, se eles pertencem ou não ao Senhor, que essa noite o Teu Espírito use as Escrituras Sagradas, essa carta de João, para criar essa segurança, Senhor. E a gente pede também àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que hoje seja o dia que o Senhor conceda arrependimento dos pecados e fé, confiança nas Tuas promessas, que encontram o sim e o amém na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai, essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém. Amém. Algumas pessoas impactaram tanto a sua vida que você não consegue se imaginar sem elas. Talvez seus pais, se você é casado, seu esposo, sua esposa, ou talvez alguém que você admira muito. Você é tão influenciado, impactado por essa pessoa que o que acontece ao longo do tempo é que você começa até a falar como ela fala. E até os seus gestos, muitas vezes, ficam parecidos com os gestos dessa pessoa que você admira e influencia tanto você. O que a gente está vendo aqui nessa carta é a influência espiritual poderosa que o Senhor Jesus causou no apóstolo João. Ele foi tão controlado, tão afetado pelo amor de Cristo, que quando ele vai se referir a ele mesmo nos evangelhos, ao invés dele falar eu, ou falar o nome dele, ele se refere a ele próprio como o discípulo a quem Jesus amava. Não que Jesus não amasse outros, mas ele foi tão encharcado com o amor de Cristo que ele não consegue se enxergar de outra forma que não seja através do amor do Senhor. Eu fico me perguntando, todos nós cristãos, a gente devia ser capaz de, se alguém pergunta pra gente, quem é você? Ao invés da gente correr e falar nosso nome, onde a gente trabalha, nossa família, quem que é você? Se eu tiver que me apresentar numa reunião, eu quero ser capaz de dizer, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, de tão afetado, impactado que nós estamos com o amor do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui, em 1 João, é que o apóstolo está transbordando um pouco do amor que ele recebeu de Cristo. Várias vezes na carta, ele chama o povo de Deus, a igreja, de amados ou filhinhos. Olha, por exemplo, no começo do capítulo 2, olha como ele começa o capítulo 2. 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos. Olha como ele ama o povo de Deus. Olha o versículo 7, 2:7. Amados. Agora olha o 12. João capítulo 2, versículo 12, de novo. Filhinhos. Ele fica o tempo todo chamando filhinhos, amados, amados. João ama esses irmãos, porque ele foi amado por Deus. E esse amor faz João pegar uma pena e escrever. Então essa carta, ele escreve a carta por duas razões. A primeira razão, ele coloca logo no começo da carta, olha o versículo 3. Ele diz por que ele escreveu, por que ele escolheu escrever 1 João. Então, capítulo 1, versículo 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai
e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Então João quer que a igreja participe também dessa comunhão que ele tem com o Pai e com o Filho. E assim a alegria dele vai se completar. Mas para a gente desfrutar dessa comunhão de amor com o Pai, a gente precisa ter certeza que Deus nos ama. Imagina um filho numa casa em que ele está sempre na dúvida se, dependendo do que ele fizer, o pai vai expulsar ele de casa, não vai mais amar ele. Ele não consegue desfrutar da alegria de ter comunhão com esse pai. Então, o que o Senhor quer que aconteça na vida do seu povo é um amor verdadeiro, essa experiência de um amor verdadeiro que lança fora o medo. E para isso acontecer, olha a segunda razão porque João escreve a carta, vai lá para o final do João capítulo 5, ele fala da segunda parte do objetivo dele, João 5,13. 1 João 5,13, para a gente experimentar essa comunhão. 1 João 5,13, ele diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, vocês que já creem no nome dele, para quê? Para que saibam que tem a vida eterna. Então ele escreveu o Evangelho de João, colocou vários sinais do que Jesus fez para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida no seu nome. Mas aqui em 1 João ele escreve para os crentes, os cristãos. Eu quero que vocês tenham certeza que vocês estão em comunhão com Deus por causa de Cristo. Essa é uma carta sobre a segurança da salvação. Você fica na dúvida se você realmente crê. Às vezes você fica na dúvida do que vai acontecer se você morrer, para onde que você vai. Às vezes um pecado que a gente luta e parece que a gente está perdendo, tira essa segurança a quem eu pertenço, uma aprovação. A gente começa a balançar. Será que realmente eu pertenço ao Senhor? Um problema na família ou na igreja? Várias coisas podem tirar a segurança de que a gente pertence ao Senhor. Deus não quer. O Senhor não quer que os seus filhos fiquem na dúvida se Ele ama eles ou não. O Senhor não quer. E é por isso que Ele deu para a gente a carta de 1 João. 1 João é o pastor João sendo enviado por Deus fortalecer a fé do seu povo. E essa segurança na salvação, o João quer dar essa segurança para a gente, ele faz isso usando a seguinte estratégia. Ele nos dá 3 testes espirituais. 3 testes espirituais para a gente saber se nós estamos ou não em Cristo. Um teste de doutrina, teste doutrinário, um teste de santidade, seu estilo de vida, e último teste, um teste de amor. Então, um teste doutrinário, um teste de santidade e um teste de amor. E é isso que eu quero fazer com vocês, então, essa noite. Primeiro teste, teste de doutrina. Se você crê na verdade, saiba que você tem a vida eterna. Vamos para o capítulo 2, 1 João 2, versículo 20. 1 João 2, 20. 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Eu não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Olha como João une o Pai e o Filho. Não tem como você ter a Deus sem Cristo. Então esse é o primeiro teste. Você crê na verdade. Você crê na verdade, mas não qualquer verdade. Que verdade que João está falando aqui? A verdade sobre quem Cristo é. A verdade sobre Ele. Essa que é a verdade que
dá segurança de que eu pertenço ao Senhor. A verdade sobre quem Cristo é de acordo com o testemunho do Pai na palavra dele. É isso que dá segurança, a nossa salvação. O Senhor Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Não existe outro caminho. Algumas coisas são muito difíceis de entender na Bíblia. São difíceis. O próprio Pedro disse isso sobre algumas coisas que Paulo escreveu. Algumas coisas são muito difíceis e a gente tem a terrível habilidade de complicar coisas simples também. Isso é verdade. Mas olha que frescor na nossa alma de ver a profunda simplicidade do apóstolo João. Olha para o capítulo 5, versículo 11. Olha como o pastor João sopra um ar de simplicidade bíblica. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Isso refresca a nossa alma, é simples. Se você tem Cristo, a vida eterna é sua. Você vai viver para sempre com Deus. Se você não tem, não importa o que você faça. Não importa. Você pode dar todo o seu dinheiro, jejuar 5 vezes por semana, orar sem parar, chorar o quanto for, memorizar o que for. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Se você tem o Filho, aconteça o que for com a sua vida, você tem a vida eterna. E nada pode arrancar essa vida de você. Tem muitas coisas difíceis de entender na Bíblia que até os cristãos verdadeiros discordam, não é isso? Quem deve ser batizado? As crianças também, como os presbiterianos dizem, ou só aqueles que professam fé, como os batistas? Os cristãos não concordam. O que é o milênio do capítulo 20 de Apocalipse? O que é o milênio? Os cristãos que amam o Senhor não concordam. Ou como que você deve se portar na cultura hoje? Gente que ama o Senhor e a palavra de Deus também não entra em acordo. E eu tenho as minhas convicções sobre essas perguntas. Se você quiser conversar depois do culto, a gente pode conversar, claro. Mas quando a gente pensa na vida eterna, quem que tem a vida eterna? É simples. Você tem o Filho, você crê nele, você tem a vida eterna. Você não crê no Senhor Jesus Cristo, você não tem. Em relação à segurança da salvação, isso é simples. Os falsos mestres aqui, para a igreja que João estava escrevendo lá em Éfeso, eles estavam negando quem o Senhor Jesus era. Eles negavam que Jesus era também homem. Eles diziam que ele se parecia com o homem, mas o Senhor Jesus não era realmente homem. Eles negavam que Jesus veio em carne. Então, o ataque aqui na igreja, que o pastor João tenta proteger a igreja, é sobre a pessoa de Cristo e a obra dele. Eles creem, eles não negam a Jesus, não negam que Jesus existe, mas eles pregam um Jesus diferente do Jesus da Bíblia. Hoje, você ouve isso e fala, hoje a gente não tem essa ameaça de pessoas dizendo que Jesus não veio em carne, mas o ataque à pessoa do Senhor Jesus continua sem parar. E enquanto ele não voltar, vão continuar atacando quem ele é e o que ele fez. Hoje, o ataque maior é sobre o que o Senhor veio fazer quando ele viveu uma vida perfeita e se entregou na cruz. Muita gente prega, vai dizer que ele veio para deixar a sua vida mais confortável, para você ter vitória. Vitória sobre a doença e vitória sobre a sua vida financeira. Muita gente vai pregar isso. Ou muita gente vai pregar que Jesus veio para desenvolver todo o potencial humano que você tem dentro de você. Não! Jesus veio para muito mais do que isso. Ele veio para dar vida eterna. Ele veio para dar Deus. Não desenvolveu o potencial. Então, o ataque continua. O que a igreja precisa fazer, e que João está fazendo aqui, é protegendo. Por amor ao Senhor e amor à igreja, protegendo a doutrina. Porque o único Jesus que salva é o Jesus da Bíblia. É o Deus eterno que se fez carne, viveu uma vida perfeita, sem nenhum pecado, se entregou na cruz
morreu. Ao terceiro dia, ressuscitou, venceu a morte, vai voltar do trono da onde ele está agora para reinar com o seu povo. Esse é o Jesus que salva. O Jesus que disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Jesus disse, o Jesus que disse, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Jesus que salva. Você crê que isso é verdade? Você crê que Jesus é o Cristo? Então você tem a vida eterna. Se você crê que é verdade. Tudo que a palavra diz, tudo que a palavra diz sobre o Senhor Jesus. Eu quero contar para vocês um milagre que aconteceu comigo essa semana. Um milagre. Eu estou lendo o Evangelho de João no meu devocional. Isso deve ter acontecido com você também. Eu estou lendo o Evangelho de João e eu cheguei lá no capítulo 8. Você quer acompanhar? Vai lá para João, capítulo 8. Eu quero contar um milagre que aconteceu. João 8, a partir do versículo 54. João 8, 54. Então eu estou sentado no banco, abri esse livro aqui, Bíblia, e estou lendo o Evangelho de João, João 8, 54. O conflito com o Senhor Jesus só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então ele diz lá, se eu disser, o Senhor Jesus diz, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não o conheço, eu serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu estou lendo essa passagem, eu parei de ler, falei, Senhor, eu estou com esse livro aqui na mão, eu estou lendo essas palavras nesse livro, na Bíblia, que esse homem João escreveu quase 2000 anos atrás. Eu acredito que é verdade. Eu acredito. Isso que Jesus está falando aqui, que antes de Abraão, que ele já existia, eu acredito. Eu realmente acho que ele é o eu sou. Eu acredito que ele é o Deus eterno. Ele se fez carne. Eu não quero apedrejar o Senhor Jesus. Naturalmente eu ia querer apedrejar ele, mas eu não quero. Não quero apedrejar ele, eu quero abraçar ele. Eu acredito nessas palavras. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Você lê esse livro, você acredita. É fé. O Senhor dando fé. A segurança da sua salvação. Eu sou salvo. Eu pertenço ao Senhor. Eu realmente creio que Ele é o eu sou. Ele não está mentindo. Ele é Deus que se fez homem e morreu no meu lugar. Então o Senhor usa a palavra dele, doutrina verdadeira, para criar essa segurança. A gente balança tantas vezes. Ele cria essa segurança. Não, eu recebi esse dom da fé, eu realmente acredito. Ele é o eu sou. Você crê que Jesus é o grande eu sou? Você crê que ele é o Deus em carne? Então você tem a vida eterna. É isso que João está dizendo. Não esses falsos mestres que foram embora da igreja e negavam Jesus. Eles não têm. Vocês têm a vida eterna. Vocês. Então, povo de Deus, fica firme. Continua se agarrando no Senhor Jesus. Em meio a todo o seu sofrimento, sua luta com o pecado, você cai, levanta, cai, levanta. Não tira os olhos dele. E você vai ser levado para a presença dele para sempre. Agora, a gente está falando de fé, crer. A gente precisa entender o que a Bíblia quer dizer quando ela fala crer, fé. O que é fé? Muito importante a gente entender o que é crer e o que é fé. Por quê? Porque as pessoas ficam numa fila na loteria e elas dizem que vão fazer uma fezinha.
fazer uma fezinha, vamos jogar dinheiro fora. Isso não tem nada a ver com fé. Ou, como o filósofo Kierkegaard disse, que a fé é um salto no escuro. O que você acha dessa definição de fé? Ele disse que a fé é um salto no escuro. Saltar no escuro não é fé, é falta de juízo. Isso não é fé. Se um homem com os olhos vendados, no meio de uma multidão, ele escolhe alguém para operar o coração dele, você vai dizer que isso é fé? Isso é loucura. Quem que vai fazer uma coisa dessa? Isso não é fé. Fé bíblica, a fé cristã, a fé genuína, tem 3 elementos. Os cristãos ao longo da história ensinaram isso. 3 elementos, a gente vê isso na Bíblia. Para você ter fé verdadeira, você precisa conhecer, concordar e confiar. Você precisa conhecer, concordar e confiar. Você precisa conhecer um conteúdo sobre a pessoa de Cristo. Por exemplo, Romanos 10, 13. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, olha como Paulo amarra. Como que eles vão crer se eles não ouvem? Alguém tem que ir lá contar para eles quem Cristo é. O rei que se fez homem e morreu por pecadores. Então, você precisa conhecer um conteúdo. Sem você ouvir sobre Jesus, não tem como você ter fé verdadeira. O segundo elemento, você não basta só conhecer. Você precisa concordar que isso é verdade. Você precisa ter uma convicção de que esse fato, essa informação que você está ouvindo, ela é verdadeira. Não basta você só ler a bula de um remédio e ter o conhecimento da bula. Você tem que acreditar que a bula está dizendo a verdade. Então, a fé inclui você conhecer, você concordar, mas a fé verdadeira inclui mais. Porque esses 2 elementos de fé, os demônios também têm. Foi o que Tiago disse. Tiago 2, 19, vocês creem que Deus é um só? Os demônios também creem e tremem. Os demônios também sabem que Jesus é real e os demônios concordam que é verdade. Ele é o Filho de Deus. Agora, eles não têm o terceiro elemento que torna a fé verdadeira, que é o confiar. Não basta você ler a bula, acreditar que ela é verdadeira, você tem que pegar o remédio e tomar o remédio. A fé verdadeira, ela envolve uma experiência. Não só você lê o rótulo escrito mel, não só você acredita que tem mel ali dentro, mas você pega a colher, enche de mel, coloca na boca e sente a doçura do mel. Você precisa experimentar, provar que Cristo é real. Tem que ter uma experiência de fé. Não, ele é um Senhor, um Salvador, um Rei. Não. Ele é o seu Senhor, o seu Mestre, seu Rei, seu Salvador, seu tesouro. Essa é a fé real, a fé que dá a vida eterna. Você tem que provar, experimentar. Na linguagem de João, ter, receber a Cristo. Essa é a fé verdadeira. Essa entrega, não um salto no escuro. Um salto no escuro, um salto nos braços das promessas de Deus em Cristo. Essa que é a fé verdadeira. Você crê em Cristo com essa fé, você crê no Senhor Jesus, no Filho de Deus com essa fé, você tem a vida eterna. A vida eterna com o Senhor. É sua. Esse é o primeiro teste, o teste doutrinário. O segundo teste é o teste do estilo de vida. Um teste do estilo de vida, o teste de santidade. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 3. Primeiro teste, se você crê na verdade, saiba que você tem a vida eterna. Segundo teste, se você obedece à palavra, você tem a vida eterna. Se você obedece à palavra, você tem a vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos, como? Se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele.
Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Só a fé salva, mas a fé que salva nunca está só. Ela sempre produz fruto. Ela sempre produz fruto de santidade, sempre produz fruto de piedade. É isso que a fé verdadeira faz, um desejo genuíno de obedecer à palavra do Senhor. O cristão experimentou uma regeneração. Ele foi gerado de novo, agora ele tem essa natureza que vem de Deus e que ama a palavra de Deus. Ele quer obedecer ao Senhor. Ele não quer andar em trevas. Ele quer andar na luz, aonde o Deus dele está, porque ele ama o Senhor. Vamos para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Desculpa, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Olha o que João fala, de novo. Sobre um teste do estilo de vida, de santidade. 1 João 1, 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João está falando que ele ouviu do Senhor Jesus. 1 João 1, 5. Deus é luz. Ele é santo. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deixa eu fazer 2 observações aqui. Primeira observação. Repara como que a nossa santidade está fundamentada em quem Deus é. A sua piedade cresce no solo de quem Deus é. Deus é, ele diz, luz. Ele é santo. Então quem é gerado de Deus agora quer ir para a luz. Mas minha segunda observação é a seguinte. João não está falando de perfeição. Andar na luz não é não pecar. Não é a mesma coisa. Deixa eu tentar ilustrar aqui. Você está ali na sua casa, na janela, e você vê um homem alto e um pequenininho andando juntos, tá bom? O pai e o filho, blusa azul, short azul, meia branca. O pai está todo bonitinho, camisa para dentro, as meias, né, esticadas. O filho está com a camisa toda errada para fora. Uma meia ele lembrou de levantar, outra meia ele esqueceu e deixou abaixada. Os dois com uma bola no braço, tá bom? E eles chegam lá e o pai fala, filho, agora a gente vai alongar. E o pai começa a fazer um monte de movimento. Você está olhando eles, tá bom? Você está olhando eles da janela. O pai começa a fazer um monte de movimento, de alongamento. O filho tenta fazer, fica tudo errado. Ele faz tudo errado. O pai coloca a mão para trás assim, o filho não sabe o que fazer com a mão. E você está olhando eles dois. Daqui a pouco o pai ensina o filho a tocar a bola. Filho, a bola vem, você para a bola, toca de lado. O filho, a bola vem para o filho, ele deixa a bola passar. Ele volta, pega, tenta de novo, vai tocar, erra. Mas ele não tira os olhos do pai. Se eu chegasse perto para ver, os olhos dele estão brilhando. O que você ia pensar olhando esses dois? Você ia pensar, essa criança ama o pai dele. Ele ama. Ele tenta imitar, ele não consegue, sai tudo mais ou menos, ele erra o tempo todo, mas se tem uma coisa que está clara, é que ele quer imitar o pai. Ele ama o pai, não tira os olhos dele. É isso que é andar na luz. É isso que é andar na luz. Você não tira os olhos de Cristo, você tenta imitar, nunca fica igual. Nunca fica igual. Desse lado do céu não fica igual. Mas uma pessoa de fora olhando, fica claro para ela. Ele quer ser igual a ele. Não tira os olhos dele. Tenta imitar ele. Não dá certo. Mas é essa direção que ele vive. Isso é andar na luz. Não perfeição, mas direção. É isso que João está dizendo. Como você pode provar isso no texto, Alex? Eu posso provar. Olha o que ele fala no versículo. No versículo 7, ele fala, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, olha o que ele fala, nos, o quê?
Purifica. Ele podia ter falado nos purificou. Ele podia ter falado isso. E o sangue de Cristo nos purificou, mas agora a gente não tem pecado, não precisa mais do sangue purificando. Ele não fala isso. Ele fala, o sangue de Cristo agora continua nos purificando. Quem que precisa de purificação constante? Pecadores, como nós. Então, andar na luz é andar em direção ao Senhor Jesus. Não faria sentido João falar desse jeito se a gente não continuasse pecando. E um pouco depois, ele fala que se a gente diz que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus o quê? Mentiroso. Você não quer fazer isso. Deus está dizendo, vocês ainda têm pecado. Mas pecadores podem sim andar na luz. Lá no lugar onde eu moro tem uma área verde grande e todas as árvores, basicamente, crescem para cima. Tem uma árvore que cresceu assim, ó, torta. Por que você acha que ela cresceu? Essa árvore cresceu torta. Por quê? Plantaram a árvore debaixo de uma mangueira enorme. Faz uma sombra gigante. O que essa árvore está fazendo, se entortando? Ela está indo em direção à luz. Ela precisa de luz. E assim é o crente. Ele faz o que for, qualquer desconforto necessário, a decisão difícil que ele tiver que tomar, mas ele quer andar em direção à luz, a Cristo. Isso que é ser crente. Esse é o teste do estilo de vida. Enraizados em Cristo e dando fruto de santidade. Se oferecerem para você o mundo inteiro, imagina, Satanás chega para você, eu te dou o mundo inteiro e você abandona Cristo. O mundo inteiro, tudo, toda a glória, ou Cristo, escolha. O que você diz? Eu digo, todo crente verdadeiro não precisa parar para pensar. Você não tem que parar para pensar. Eu quero que o mundo inteiro se exploda. Eu quero Ele, só Ele. Ele é a minha vida. Eu perco tudo, mas eu quero Ele, só Ele. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Você quer Cristo. Mas não pode oferecer para você 10 mil mundos. Você vai falar, não, não, não. Ele. Eu quero Ele. Porque você quer andar com o Senhor. Para onde você vai? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, no meio da sua insatisfação com a sua santidade atual, o seu estado de imaturidade que deixa você triste, por que tenho tanta luta com o pecado? Lembre-se que você está andando em direção à luz, você ama a Cristo. Agora, uma pessoa que vive como o mundo não pode ter segurança da salvação, ou não deveria ter segurança da salvação. Aqueles que andam na luz, quando você anda em obediência imperfeita, mas verdadeira, você cresce nessa segurança que eu pertenço ao Senhor. A vida eterna foi comprada para você com o sangue de Cristo. Esse é o segundo teste. O último teste é o teste do amor. O teste da doutrina, se você crê na verdade, você tem a vida eterna. O teste do estilo de vida, se você obedece à palavra do Senhor e ama a palavra, você tem a vida eterna. O segundo teste é o teste do amor. Desculpa, o terceiro, o teste do amor. Se você ama o seu irmão e a sua irmã, se você ama, você tem a vida eterna. É isso que João quer dizer para o povo de Deus. Vamos para o capítulo 4. 1 João 4, versículo 7. O Senhor quer que a gente tenha segurança que Ele nos ama quando a gente ama os irmãos à nossa volta. 1 João 4, 7. Amados, ao amor, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. De novo, ele fundamenta o amor em quem Deus é. Santidade, Deus é luz. Nosso amor, Deus é amor. É a natureza de Deus, Deus é amor. Continua. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós.
enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se nós somos nascidos de Deus, agora, pela primeira vez que você é nascido de Deus, você tem amor verdadeiro. O amor que realmente quer trazer glória a Deus, porque você tem essa nova natureza que veio do próprio Deus, do Espírito Santo, é parte da sua natureza também. Eu estava ouvindo a história de um irmão, um senhor no leito de morte, inseguro para onde que ele ia. Isso não é muito raro. Cristãos que amam o Senhor, muitas vezes são atacados no leito de morte. Isso não é raro. Cuidado para você adiar a sua segurança da salvação, porque muitas vezes é difícil passar. Quando você está perto do rio gelado da morte, você vai chegando mais perto. Muitas vezes o ataque aumenta e tentaram fazer de tudo com esse irmão para dar segurança para ele, porque eles sabiam que ele era um crente. Mas ele não estava inseguro, não sei, será que as promessas são para mim? Eu sou um pecador. E nada funcionava, até que alguém, um irmão bendito, chegou para ele. Espera aí, e os irmãos da igreja? Pensa nos irmãos da igreja, você não ama eles? Você não ama os irmãos? Eu falei, eu amo eles. É claro que eu amo eles. E o Senhor usou o teste do amor para dar essa segurança. Para onde que ele ia, ele conseguiu atravessar o terrível rio da morte, seguro que ele estava indo para os braços do rei. Você ama os irmãos? Você ama os irmãos e as irmãs da igreja? Vamos para o capítulo 4. Olha o capítulo, quer dizer, a gente já está no capítulo 4, né? Avança para o versículo 19. Vem João de novo com a sua teologia profundamente simples. 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar, que é o jeito de João dizer não amar, odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha isso. Esses dois amores estão conectados. Você não ama os irmãos da IBJM, você ama os irmãos. Você se preocupa com eles. Você ora por eles. Você pensar em ficar muito tempo longe, seu coração já fica triste. Não é verdade? Então você tem a vida eterna. Quando você vê esse amor, eu realmente me importo com meus irmãos. Eu sou cheio de pecado, luto com meu egoísmo, mas eu amo. Se você ama, você tem a vida eterna. Esse é o amor de Deus em você. Não tem como alguém produzir esse amor. Não tem. Só pode ser o Espírito de Deus em você, produzindo esse amor. Não tem nenhuma outra explicação. E isso dá segurança da sua salvação. Senhor, a única maneira de realmente amar esse irmão e estar preocupado com ele, e fazer esse ato de amor e querer fazer isso, a única explicação é o Senhor trabalhando em mim. Eu pertenço a Deus. Eu tenho a vida eterna. Esse é o teste do amor. Olha o capítulo 3, versículo 16. Uma prova visível de que a gente ama o Deus invisível é o amor pelos irmãos. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. E eu quero dizer diante do Senhor que eu vejo isso o tempo todo nessa igreja. Louvado seja o Espírito Santo bendito, poderoso, porque eu vejo esse amor aqui. Vários
de vocês. Você não ama os irmãos, você não ama, você não se compadece quando alguém sofre. Você se alegra com quem se alegra. Você tem a vida eterna, é por isso. É porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Esse é o teste do amor. Quanto mais você ama os irmãos, mais seguro você fica da salvação. É assim que acontece. Quanto mais você pratica esse amor, mais seguro você fica sobre a sua salvação. Agora, você está ouvindo aqui esses testes, teste da doutrina, santidade, amor. Pode ser que alguns de vocês estão pensando, eu não sei se realmente eu sou cristão. Eu não sei. Eu estou na dúvida. Eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor Jesus Cristo veio salvar pecadores. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então coloca sua fé em Cristo, coloca a sua obediência na palavra e coloca o seu amor nos irmãos. E você vai estar seguro que você tem a vida eterna. O que pode ser mais importante nessa vida do que ter certeza que você tem a vida eterna? Como é que alguém consegue viver na dúvida se Deus me ama ou não? Só se a gente se encher de distração nesse mundo. Não. Deus quer que os seus filhos tenham segurança da salvação. Segurança que Deus ama você. Eu quero terminar com a história do John Owen. John Owen é considerado por muitos a mente mais brilhante que já existiu na história da igreja. Depois do apóstolo Paulo e todas as escrituras, John Owen é considerado um dos escritores mais brilhantes. Um pastor puritano, século XVII, muito, muito importante. Mas esse homem não tinha só a capacidade intelectual de explicar verdades bíblicas como ninguém. Ele tinha um coração cheio de devoção ao Senhor. Um dia antes dele morrer, dia 23 de agosto de 1683, ele já estava bem doente, ele sabia, está chegando a minha hora. E ele escreveu para um amigo dele. Olha o que ele escreveu. Abre aspas. Estou indo me encontrar com aquele a quem a minha alma ama. Ou, antes, aquele que me amou com amor eterno. Estou deixando o navio da igreja em uma tormenta. Mas, enquanto o grande capitão Jesus estiver nele, a perda de um pobre remador não terá importância. Olha o que esse homem está dizendo. Na manhã seguinte, o dia que ele morreu, um amigo foi até a casa dele, um irmão, foi contar para ele: John, o último livro que você escreveu, Meditações sobre a Glória de Cristo, John, está pronto. Ficou pronto para ser publicado. Na manhã que ele ia morrer. Olha a resposta do John para o irmão dele, o irmão Payne. Fico feliz em ouvir isso. Mas, irmão Payne, o dia há muito desejado finalmente chegou, no qual verei aquela glória de maneira que jamais vi ou seria capaz de ver neste mundo. Você é um homem com a mente cheia de verdade sobre Deus, mas um coração cheio de amor pelo Senhor que foi crucificado no lugar dele. Depois de algumas horas à tarde, John Owen teve seus olhos abertos para ver a glória do Senhor Jesus que ele tanto escreveu aqui. E se você crê nesse Cristo, se você busca a santidade, você cai, levanta, mas você busca, você quer agradar o Senhor com a sua vida. E se você ama os irmãos, vai acontecer a mesma coisa com você. Você tem a vida eterna. Essa é a promessa do Rei pra gente. Vamos orar?
Senhor Jesus, a gente quer louvar o teu grande nome e a gente quer lembrar das palavras que o teu Espírito inspirou no apóstolo João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, Senhor, o mundo não nos conhece porque não conheceu o Senhor, mas agora, sim, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O dia que a gente vai ser semelhante ao Senhor, pois a gente vai ver o Senhor em toda a tua glória. Dê segurança ao teu povo do teu amor em Cristo. Senhor, e traz aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que eles possam confessar que Cristo é sim o Senhor da glória, que eles confessem o pecado e venham seguros que debaixo da cruz, lavados pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Esse é o nosso pedido, Senhor, para a tua glória, para o bem do teu povo. Amém.